Bem, prosseguindo a nossa aula anterior, nós continuamos aí com o período entre guerras, com o período pós-Primeira Guerra Mundial. Compartilhando já de novo o PowerPoint, né? Nós seguimos o roteiro. Nós vamos para a crise de 29, uma crise ocorrida nos Estados Unidos, né? Então, essa ilusão do capitalismo liberal, né, de que não existe o laissez-faire, né, laissez-passer, não há limite para o capital, né, o capitalismo na sua essência, ocorre nos Estados Unidos essa crise com a quebra da Bolsa de Nova York, né? E os Estados Unidos agora, por ser a maior potência do mundo à época, né, o pós-Primeira Guerra Mundial, essa crise dos Estados Unidos vai abalar ou vai se internacionalizar, né, as economias mundo afora, especialmente o mundo ocidental, com exceção da Rússia, que está no regime socialista. Tem problemas de capitalismo por lá, né? Embora também vivendo em condições extremamente precárias e crises internas de produção muito rígidas. Mas nos Estados Unidos, o resultado da quebra da Bolsa de Nova York, né, foram a falência das instituições bancárias, muitos bancos fecharam por causa dessa especulação, né, uma desvalorização da moeda americana extremamente grande, uma hora para outra. Para resolver a crise, os Estados Unidos rapidamente, o governo americano repatria capitais, e aí essa crise vai se sentir na Europa, especialmente na Alemanha. Então, na Alemanha, nós vamos ver aí acirrada a crise econômica, que já, né, havia sendo diminuída com os investimentos dos Estados Unidos, mas agora vai ser extremamente agravada, né, com essa falta de investimento de capitais. Então, nós vamos ver aí surgir o nazifascismo na Europa, os regimes autoritários, né? Então, repatria capitais para poder resolver a crise, né? Retrai os créditos, o governo republicano, né, retrai crédito, fecha os créditos, né? A indústria tem uma retração de produção extremamente violenta, então cai a níveis anteriores ao século XIX, a crise, os níveis de produção agrícola, a produção industrial, né? Isso gera um desemprego em massa, um desemprego maciço dessas populações empobrecidas, né? A queda nos preços dos produtos agrícolas faz com que, por exemplo, os Estados Unidos feche as importações de produtos agrícolas. Aí o Brasil entra com a questão do café, né? Que os Estados Unidos, esse momento, são os maiores compradores de café no Brasil. Então, nós vamos ver aí a crise de 29 também afetando as questões políticas no Brasil, chegando, inclusive, né, ao fim da República Oligárquica, ao fim da República Velha, né? E, com isso, nós vamos assistir pelo mundo afora, especialmente, né? Nós estamos falando do mundo afora, Europa, América Latina, né? E nos Estados Unidos, a acentuação dos conflitos sociais, consequentemente, né, o surgimento dos partidos comunistas, dos partidos socialistas. Essa altura, os socialistas se juntam aos sociais-democratas e vão para a luta do campo político, mas surge dessa dissidência os comunistas que pregam a revolução armada dos trabalhadores, a revolução, a derrubada do Estado capitalista pelos trabalhadores. Então, consequentemente, na Europa vão surgir os governos autoritários, uma intervenção maior do Estado na economia, nas questões políticas e nas questões sociais. É o que nós vamos assistir, né?
Bom, inaugura-se a partir de então, de 29, especialmente na década de 1930, o chamado intervencionismo econômico, ou a era do dirigismo econômico. Vejam só, no Brasil, ficou latente quando nós falamos do governo Vargas. Portanto, é interessante a gente estar atento nessas relações internacionais para perceber como que é que isso vai se dar no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos, as medidas tomadas pelo governo norte-americano para resolver a crise, primeiro, os republicanos, né, que já tinham muitos anos uma hegemonia no poder desde o final do século XIX nos Estados Unidos, eles são derrotados pelos democratas, né, a figura de, e surge aí a figura do presidente Franklin Roosevelt, então, a eleição de Roosevelt, né, e ele propõe um plano de governo chamado o New Deal. Nós falaremos daqui a pouco. Então, voltando lá, né? Esse dirigismo econômico, o intervencionismo estatal, especialmente no protecionismo alfandegário, ou seja, os estados fecham e protegem os seus mercados para resolver a crise do pós-guerra e a crise do liberalismo, do capitalismo liberal, né? Controle de câmbio, porque muitos desses países valorizam as suas moedas para continuar um poder de compra pela sua sociedade, pelo seu grupo social, né? Então, mas vejam, por exemplo, a libra esterlina só nesse tempo ela vai ser desvalorizada em cerca de 70%. Isso significa que o poder de compra da sociedade é diminuído em 70%. Então, isso é uma bola de neve que vai gerando uma crise econômica sobre crise econômica, né? O reforço do autoritarismo, ou seja, os estados intervêm, e o surgimento dos chamados regimes autoritários, nós ainda falaremos aí para frente, né? Especialmente o nazifascismo na Alemanha e na Itália. Então, nos Estados Unidos, é o New Deal, novo tratamento, né? Que o governo Roosevelt propõe. A sua base está numa melhor distribuição de renda, na melhoria salarial dos trabalhadores, ou seja, distribuição de renda para, né, a sociedade americana, tipo, taxando o grande capital e distribuindo isso, né, em benefícios sociais para a população em geral, melhoria salarial dos trabalhadores, com o aumento de salário dos trabalhadores, por exemplo, o Wagner Act, né? Ou seja, um salário mínimo para o trabalhador americano, à época, por exemplo, dos anos 30, de $8 a hora, né? Investimentos estatais em infraestrutura para geração de emprego, então grandes obras são construídas, estradas hidroelétricas, prédios, um dos principais marcos da Grande Depressão e da solução da crise do New Deal, é a construção do maior prédio à época no mundo, né? O Empire State Building, está lá em Nova York até hoje, né? É um símbolo desse tempo, né? De como é que eles superaram essa crise. Uma política de crédito ilimitado, ou seja, crédito para produzir, crédito para consumir, e as regulamentações das relações de trabalho, a possibilidade da organização sindical dos trabalhadores, a formação das grandes centrais sindicais, né? Tudo isso possibilitando que houvesse um equilíbrio nas relações de produção dentro das grandes indústrias e as grandes representantes dos trabalhadores, né? E por lá se deu por grandes corporações de trabalhadores, né? A central de trabalhadores das metalúrgicos, dos servidores públicos, dos trabalhadores da indústria naval, dos eletricitários e assim por diante, né? Criando grandes confederações de sindicatos. Os níveis se elevam, os níveis de emprego, né? Esses investimentos, especialmente na área da agricultura e da regulamentação do trabalho,
agrícola, trabalho na agricultura, e a produção da agricultura começam a resolver os problemas, e no final dos anos 30, os Estados Unidos já dão sinais de recuperação plena, o que vai melhorar ainda mais com a Europa entrando na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos aí produzindo armas, né, armamentos, a indústria bélica para exportação, para esse novo confronto que agora se aproxima e que, de fato, vai eclodir aí a partir de 1939. Noutra relação, nós vamos falar aí, após, dos regimes autoritários, né, que surgem, especialmente o nazifascismo, né? Bom, o nazismo e o fascismo. Crer, obedecer e combater. Essa é a ordem do nazismo na Alemanha. Então, o que foi o nazifascismo? Ora, foram movimentos políticos de extrema-direita, né, que surgiram na Europa, especialmente naqueles países que sofreram maiores crises, né, e foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha e na Itália. Embora a Itália não fosse derrotada, ela saiu, mas não recebeu. Ela passou para o lado dos aliados, Inglaterra e França, mas não recebeu as recompensas prometidas. Então, ela vai continuar numa crise gravíssima, uma crise econômica e social, e isso, consequentemente, leva à crise política, né? A Alemanha, por tudo que nós falamos, da perda, né, especialmente sofridas pelo Tratado de Versalhes, perda de economia, né, de riqueza, uma política interna extremamente truncada, né, foi a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, foi instituída a República de Weimar, né, na cidade de Weimar, na Alemanha, foi instituído pelos aliados um regime republicano, detonando com o regime imperialista, o regime imperial monárquico da Alemanha, constituído em 1870. Então, essa república ela não dá conta de resolver a crise econômica que se agrava sobre os alemães. Você tem, por exemplo, nos anos 30, uma inflação extremamente na ordem dos 4 dígitos, né? Para mais de 1.000%, 1.800%, galopante, uma miséria, né, muito grande dos trabalhadores, uma população destruída, as estruturas de estradas, de prédios das cidades urbanas, né, destruída pela guerra, a indústria detonada, uma pauperização das condições de vida na Alemanha, faz com que o povo alemão se vê, né, iludido pela propaganda de um regime extremamente centralizado, autoritário e forte, proposto por Adolf Hitler, né? O cabo do exército alemão, que durante da Primeira Guerra, sobrevivente, ele vai propor isso, a formação do Partido Nazista. Nós vamos falar daqui a pouco. As características principais do nazismo, do nazifascismo, são, né, está aí escrito para vocês, né, o autoritarismo, o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É o Estado totalitário. Então, não existe indivíduo, existe o Estado, né? Anulação do indivíduo em detrimento da instituição do Estado. Autoritarismo é o Estado representado por uma autoridade suprema. A voz, a vontade do líder é a vontade do povo. Assim dizia Mussolini lá no Estado fascista italiano, né? O belicismo, então, voltar para o Hitler, por exemplo, do nazismo, voltar para a guerra, né, para recuperar o que perdeu durante a Primeira Guerra Mundial e conquistar mais áreas coloniais, mais mercados consumidores. No caso do Mussolini na Itália, né, o grande império romano de outrora, então, o belicismo, o militarismo, né, uma sociedade militarizada, né, organizada e disciplinada em estruturas militares. O racismo que predomina na Alemanha,
a superioridade racial, né, devotada aos alemães. Na Itália, essa questão romana, né, do Império Romano, né, o corporativismo, isso é característica do fascismo, né, reunir patrões e empregados numa só organização, essa organização sob a tutela do Estado. É trabalhar para o Estado, não é trabalhar para o indivíduo, né? Então, anulação individual também, né? É fascismo que lembra o feixe, o fátio, o feixe romano, né? Quanto mais você junta esse feixe de pessoas, mais forte você fica, né? Anticomunismo, quer dizer, é essencialmente, o nazifascismo é essencialmente capitalista, né? Radical, ele é anticomunista, então caça ao comunismo, antidemocrático, porque ele é autoritário, né? De um nacionalismo extremamente exaltado. Esse nacionalismo, a nação acima de tudo, né? O Estado em primeiro lugar, é a ordem política do Estado, né? Então, o nazismo, o fascismo na Itália surge, né, a partir aí, da Primeira Guerra Mundial, com o Partido Fascista Italiano, liderado por Benito Mussolini, né? Benito Mussolini, né, ele pregava essa união, né, do povo, como se fosse um feixe só, para poder recuperar, né, a Itália e assim tirar a Itália daquela crise, com obras, propunha investimento em obras públicas, e propunha um movimento imperialista do povo italiano, chamava aquelas questões né, ideológicas do grande Império Romano, né? Então, a famosa Marcha de Roma de 1922, né, ele exige o poder e ganha, mediante toda aquela crise política e econômica na Itália, ele ganha o poder e é levado a primeiro-ministro, né? E elege em 25 ele decreta em 25 as chamadas leis fascistas, que aí ele fecha os sindicatos, fecha os partidos políticos, fecha o parlamento, né? E cria as grandes corporações, tudo sob a tutela do Estado. Então, é tudo do Estado, tudo para o Estado, tudo pelo Estado, né? É o famoso corporativismo de Estado, né? Então, uma das bases do fascismo é o corporativismo, ou seja, todas as classes são unidas numa classe só, numa corporação só, em detrimento do Estado, né? Então, o Estado e o seu grande líder, il Dulce, o doce, né? Benito Mussolini. Na Alemanha, o nazismo, né? O Hitler, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele participa do golpe contra a República de Weimar, é preso. Lá na cadeia, na prisão, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que é onde ele resume ali a sua obra, né, o seu pensamento, defendendo a supremacia da raça ariana, uma alusão, né, a raça ariana, o povo alemão, né, essa virilidade, esse culto do povo alemão, né, e funda o Partido Nacional Socialista Alemão, né, sob a sua liderança, vai para as disputas e as constantes crises econômicas. Nas eleições, eles são eleitos, né, cria um corpo disciplinado de jovens estudantes, de desempregados, de ex-militares, né, cria um partido militarizado, e esse partido vai combatendo, especialmente sindicalistas, socialistas, comunistas, o que ganha, essas ações vão ganhando a confiança da burguesia, dos industriais e dos banqueiros alemães, né, que vão apoiar esse movimento, até que
Em 1933, o Hitler é eleito chanceler da Alemanha, né? Ou seja, primeiro-ministro da Alemanha, e em 1934 se torna presidente da Alemanha com poderes supremos, não é isso? E aí ele começa, né, a pregar a supremacia da raça alemã, da raça dos alemães, questiona o Tratado de Versalhes e anula o Tratado de Versalhes, começa uma corrida armamentista, mesmo que indireta, falei sobre isso, eles vão produzindo armas na Rússia, no grande acordo germano-russo, né? Começa a militarização, né? É uma política de contestação às relações internacionais naquele momento, né? E, no final, define aí que vão entrar para a Segunda Guerra Mundial, né? E a Alemanha vai provocar de novo a guerra que não resolveu os problemas do imperialismo na primeira, vai tentar resolver pela segunda. Então, portanto, o nazifascismo está bem colocado aí para vocês, né? Crer, obedecer e combater cegamente, né? Parece que nós estamos vivendo alguma coisa parecida nos tempos de hoje. Obrigado a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.